Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Sentem-se, por favor. Certa vez um sacerdote, justamente no segundo domingo da Páscoa, se dirigiu ao ambão para pregar a homilia, para falar a respeito da misericórdia de Deus. E ele resolveu fazer a homilia contando um fato muito bonito, mas que surpreendeu a todos em determinado momento. Ele falou a respeito de uma mãe de família muito boa mãe, que tinha vários filhos, mas que tinha sofrido um desapontamento no decorrer da sua vida de mãe. Um dos filhos havia se tornado criminoso, ainda muito jovem ainda, e tinha sido preso. Essa mãe estava no leito de morte e olhava para os filhos, já sem poder se comunicar com eles, e no olhar dela, eles perceberam que ela dava falta daquele filho que estava preso. E aí quiseram dar uma última alegria para ela. Era uma cidade pequena, na Prússia, e foram até as autoridades locais para pedir que ela visse esse filho antes de morrer. As autoridades permitiram, ele foi escoltado pela polícia, e aí ela estava de olho fechado no leito, agonizando, quando os filhos disseram para ela: mãe, aqui está um filho que estava faltando. E aí todos os filhos se colocaram em torno dela, inclusive esse. E ela foi olhando um por um e, comovida, deitou um olhar muito bondoso sobre esse filho que estava preso. Esse filho que não estava num estado bom de alma também, porque ele queria continuar empedernido, apesar de estar na prisão, apesar de estar sofrendo uma punição. Ela deu um olhar para ele de bondade, de misericórdia, deu um olhar de perdão, olhou para os outros filhos e, depois desse olhar, ela morreu. Ele estava ali, portanto, presenciou o falecimento da própria mãe. Ele se ajoelhou e começou a chorar, porque aquele olhar bondoso, misericordioso, foi suficiente para mexer com a alma dele. Ele voltou para a prisão e, na prisão, perguntou se era possível ali receber um sacerdote. Foi chamado um sacerdote, o sacerdote o atendeu em confissão, na prisão, e ele se converteu. Ele se aproveitou dos dias de cárcere dele para viver em penitência. Fazia penitência o tempo todo, estava de fato em penitência, mas aceitou aquela penitência imposta pelo crime dele. Passou o tempo, ele tinha entrado muito jovem na prisão. Tendo saído da prisão, ele resolveu levar uma vida entregue a Deus. Ele entrou para o seminário, foi ordenado sacerdote e disse no final ao padre que fazia a pregação que era ele. Ele falou: eu sou um testemunho da misericórdia de Deus, porque um dia eu fui bandido e hoje sou sacerdote que prega sobre o perdão. E a liturgia de hoje ela nos fala justamente a respeito disso, desse aspecto de Deus que precisa ser bem conhecido por nós, conhecido a fundo, porque muitas vezes nós até deformamos esse aspecto. A liturgia de hoje nos fala sobre a misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus? Nós temos uma expressão muito forte da misericórdia de Deus na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Duas expressões. A primeira delas, os apóstolos, diz aqui a leitura, que eles realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Eles faziam curas em quantidade. Só que essas pessoas que eram curadas pelos apóstolos, nós bem podemos concluir que elas não eram merecedoras dessa cura. Quando a gente recebe uma cura, é um ato de misericórdia de Deus. Quando a gente recebe uma graça, é sempre um ato de misericórdia de Deus. E essas pessoas que eram curadas pelos apóstolos, portanto, expressavam bem na cura que elas recebiam a misericórdia de Deus pela maravilha que realizavam os apóstolos. Só que a própria presença dos apóstolos curando também era uma expressão da misericórdia de Deus. Por quê? Quem eram os apóstolos? Os apóstolos foram homens escolhidos para conviver com o nosso Senhor Jesus Cristo
intensamente, pelo período de 3 anos. Eles conviveram com Nosso Senhor no decorrer da vida pública de Nosso Senhor. Todos eles, entre os quais São Pedro, que é mencionado de maneira mais saliente aqui na leitura. Eles conviveram com Nosso Senhor, escutaram maravilhas ditas por Nosso Senhor, viram maravilhas operadas por Nosso Senhor, tudo que mostrava que Ele era o Messias, o Salvador, a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada. Entretanto, nós escutamos a proclamação do Evangelho da Sexta-feira Santa há alguns dias atrás. O que aconteceu quando foram prender Nosso Senhor? Esses apóstolos fugiram. Que pecado! São Pedro negou que conviveu com Nosso Senhor. Que outro pecado horroroso! Há teólogos que fazem certa analogia entre o pecado de Judas e o pecado de São Pedro. E o que aconteceu com eles depois? Nosso Senhor aparece, perdoa, e eles são capazes de operar milagres. Os Atos dos Apóstolos narram que São Pedro operava milagres pela sombra. A sombra de São Pedro fazia milagres, curava. São Pedro, que viveu um momento sombrio na vida dele, iluminado pela bondade de Deus, iluminado pela misericórdia de Deus, a sombra dele, que era a sombra do mesmo homem capaz de negar a Deus, passou a operar milagres. Um segundo aspecto da misericórdia de Deus: quando nos colocamos nas mãos de Deus, ainda que sejamos miseráveis, ainda que sejamos pecadores, Ele pode operar maravilhas, desde que confiemos no perdão dEle. O Salmo também fala a respeito da misericórdia. Diz aqui o salmista: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Aqui algo que nos toca muito, porque nós somos o tempo todo objetos da misericórdia de Deus. Por isso devemos render graças. Às vezes esquecemos que nós devemos manifestar a nossa gratidão em relação à misericórdia de Deus. Sobretudo quando algo acontece, que se encontra aqui também exposto no Salmo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Isso aqui é uma profecia a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nosso Senhor foi uma pedra rejeitada. Os pedreiros, que eram judeus, isso é uma figura metafórica, é uma parábola. Os pedreiros, ou seja, aqueles que eram chamados a edificar um edifício para receber o Messias, eles eram o povo eleito, eles rejeitaram nosso Senhor. Entretanto, nosso Senhor, apesar de ter sido rejeitado, tornou-se pedra angular da nossa salvação, do edifício que é a igreja, que é atualmente o povo chamado a conduzir os homens à eternidade, ao convívio com nosso Senhor. Trata-se de uma profecia também do que acontece conosco, do que aconteceu com São Pedro. São Pedro também foi pedra rejeitada, pedra que deveria ser rejeitada, porque ele rejeitou nosso Senhor. E nosso Senhor fez com ele o que? Tornou pedra angular, ele tornou-se o primeiro Papa. Muitas vezes nós somos objeto da rejeição de Deus. Sim, quando pecamos, nós merecemos ser rejeitados. Mas Deus, quando perdoa, Ele não só perdoa, como nós conhecemos o perdão, como comumente falamos a respeito do perdão, está perdoado, não. Ele também é capaz de nos tornar pedras angulares. É capaz de tornar-nos capazes de fazer maravilhas. Existem muitas vezes edifícios que se apoiam em nós, uma vez nós somos sendo miseráveis, mesmo sendo capazes de fazer coisas feias, coisas que desagradam a Deus, muitas vezes Deus quer fazer uso de nós para nos tornarmos pedras angulares, para apoiar outros edifícios, outras almas. E é preciso abrir-se para o perdão de Deus, inclusive debaixo desse aspecto. Deus pode fazer maravilhas comigo, mesmo sendo eu miserável. É o que de alguma forma o Salmo nos fala. O Evangelho é que nos dá, talvez, a lição principal a respeito da misericórdia de Deus. Por quê?
No Evangelho nós temos a narração da instituição do sacramento da confissão. Para que Nosso Senhor estabeleceu o sacramento da confissão? Justamente para nos perdoar. Em que circunstâncias Ele estabelece o sacramento da confissão? É o que está descrito aqui no Evangelho. Ele sopra sobre os apóstolos e diz: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, aqueles a quem retiverdes, eles lhes serão retidos. Por que esse sopro? Qual que é a razão desse sopro? Todos nós que aqui estamos devemos nos recordar que quando Deus cria Adão, sopra sobre Adão. Esse sopro infunde vida em Adão. Que vida que é essa? A vida natural, mas também a vida sobrenatural, a vida da graça. Deus, quando sopra em Adão, dá para ele a vida dele, Deus, que Adão perde quando peca. E a humanidade a humanidade perde pelo pecado de Adão. E quando nós pecamos, também perdemos. Quando Nosso Senhor aparece dizendo isso, recebei o Espírito Santo e sopra sobre os apóstolos, Ele está devolvendo para a humanidade aquela vida que foi perdida pelo pecado de Adão. E, portanto, está nos dando a possibilidade de aceder à eternidade de novo. Deus está mostrando: eu quero perdoar. Eu vim à terra para perdoar. E uma das provas disso é o fato de Nosso Senhor ter soprado e ter dado uma porção do Espírito Santo para que os apóstolos já pudessem atender em confissão, sendo que a eficácia dos sacramentos, de acordo com a teologia, só começa a existir quando vem Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. Mas era tal o desejo de Nosso Senhor perdoar, que Ele já dá uma porção desse Espírito para dar eficácia ao sacramento da confissão. Misericórdia, desejo de perdoar. Mas a misericórdia, levando em consideração tudo isso que a liturgia nos ensina, ela pode ser exposta, portanto, numa expressão: é tirar da miséria. A humanidade estava na miséria, porque estava afastada de Deus. Deus dá o perdão, tira a humanidade da miséria. Só que, às vezes, para tirar da miséria, não basta só oferecer o perdão, porque tem gente que não quer o perdão. Tem gente que não quer o perdão, não quer mudar de vida. E aí? Como é que se faz para tirar da miséria uma pessoa assim? Não é à toa que a liturgia coloca hoje diante dos nossos olhos também o livro do Apocalipse. O que é o Apocalipse? É uma advertência. O Apocalipse, ele é uma espécie de, por assim dizer assim, puxão de orelha, nós poderíamos dizer, porque ele nos corrige. Quando a gente pensa nessas coisas que virão a acontecer, não sabendo quando, nós refletimos um pouco. Misericórdia é, sem sombra de dúvida, perdoar. É, sem sombra de dúvida, corrigir também, advertir também. E ao contemplarmos, ao considerarmos a misericórdia de Deus, precisamos considerar esse aspecto também da misericórdia. Deus também castiga, Deus também aperta, Deus também adverte. Esse aspecto da misericórdia merece uma consideração especial no dia de hoje, porque esse Deus que perdoa ainda está disposto a perdoar desde os tempos em que o sacramento da confissão se instituiu, desde a presença física de Nosso Senhor aqui na terra. Mas esse Deus tem sido rejeitado pela humanidade. Tem sido rejeitado. O que seria a solução para uma humanidade? Qual seria a solução para uma humanidade que anda afastada de um Deus que quer perdoá-la, mas a humanidade não quer saber do perdão? Mais ou menos como uma criança que apronta, e a mãe está ali, disposta a perdoar, só que a criança não muda, não pede perdão. O que a mãe faz, em geral? Advertência, correção. Uma boa mãe tem obrigação de advertir o filho, tem obrigação de corrigir. Às vezes, terá que chegar ao castigo para o filho se converter. De maneira que a liturgia de hoje, a nos apresentar a misericórdia, ela nos convida, sem sombra de dúvida, a uma confiança nessa misericórdia, que nós individualmente devemos ter. Devemos confiar no perdão de Deus. Devemos confiar que esse perdão,
é eficaz e quando Deus perdoa, Ele é capaz de depois operar maravilhas com a pessoa que é perdoada. Mas também precisamos considerar que a misericórdia chega até a correção, ao castigo. E hoje é um dia, portanto, para nós pedirmos, nós que temos fé na misericórdia de Deus, pedirmos que Deus tenha misericórdia da humanidade. Que misericórdia? Misericórdia que perdoa, mas também misericórdia que castiga, misericórdia que adverte, para que a humanidade retome ao bom caminho, retome os desígnios de Deus em relação a ela. Se permitem, concluo contando um fato que se deu também com um sacerdote. Foi um sacerdote durante a Revolução Francesa, foi solicitado para dar assistência a enfermos num hospital. E ele chega no hospital, vai atendendo as pessoas, e em determinado momento entra num quarto e se encontra com um homem sem os 2 braços, e percebe-se que aquilo foi em função de algum incidente, algum acidente. Então ele se aproxima do homem, o homem desperta, estava dormindo, e o padre começa a fazer apostolado com o homem, começa a dirigir a palavra, começa a falar de Deus para o homem, etc. E aí o padre não resiste em dizer para eles: olha, o senhor me perdoe, eu me sinto um tanto compungido ao ver o senhor assim, sem os 2 braços. O que foi que aconteceu? Pelos sinais, era algo recente. E o homem disse: padre, o senhor pode, por favor, porque eu não consigo, não tenho braço, o senhor pode, por favor, tirar o cobertor das minhas pernas? E o padre tirou e levou um susto. O homem não tinha os 2 braços e não tinha as 2 pernas. E também havia sinais ali de que algo recente havia acontecido. E o padre: nossa, mas o senhor também não tem as 2 pernas, o que foi que lhe aconteceu? E o homem olhou para o padre e disse: padre, não tenha pena de mim. Isso foi obra da misericórdia de Deus. O homem sem os 2 braços e sem as 2 pernas, obra da misericórdia de Deus. E o padre: mas por quê? Ele disse: eu era revolucionário. E estava com um conjunto de revolucionários fazendo bagunça e profanando igrejas. E eu liderei uma profanação numa igreja. Eu entrei numa igreja com o objetivo de profaná-la, convidei outras pessoas para irem comigo, etc. E para mostrar a minha liderança, eu subi no altar e com um machado eu quebrei, fato verídico, eu quebrei os 2 braços de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz e as 2 pernas. Ele com um machado que foi lá e quebrou no crucifixo para profanar o templo, para profanar a cruz. Quando ele estava terminando, e no meio de brados, de entusiasmo, quando ele estava terminando de quebrar, uma bala de canhão entrou na igreja. Matou todo mundo que estava profanando a igreja, ele foi o único que sobreviveu. Ele dizia para o padre: padre, isso aqui foi obra da misericórdia de Deus, porque eu só perdi os meus braços e as minhas pernas. Mas se eu tivesse morrido como os meus companheiros, eu teria perdido o céu. Eu teria perdido a eternidade junto a Deus. Deus ainda me deu uma chance. E ele sofria alegre, sofria compenetrado de que o castigo tinha sido uma obra de misericórdia. É como a gente tem que ver, como nós devemos ver o castigo de vez em quando, como obra de misericórdia. E pedir, quando necessário pedir, para nós, para a humanidade e para o mundo. Então vamos muito especialmente pedir a Nosso Senhor, que vai se fazer presente no altar daqui a pouquinho, que Ele seja sempre misericordioso para conosco e com a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.